das grandes dúvidas que cerca o ser humano na sua relação com Deus é sobre como é o paraíso, como seria esse lugar no qual eu acredito que eu vá viver depois da morte, que é na vida eterna. Sobre essa questão, mas de uma outra abordagem sobre um paraíso terrestre que já existe, eu quero conversar com você. Em Brasília existem muitas lendas. A gente sabe como as lendas urbanas surgem aqui em Brasília e com que objetivo elas muitas vezes são alimentadas. Entre as figuras realmente diferenciadas com as quais eu convivi, uma delas foi o Darcy Ribeiro. Independente da questão ideológica, o Darcy Ribeiro era um excepcional papo, uma conversa sempre agradável. Ele era sempre bem-humorado, desde que não se tocasse no calcanhar dele, que era a verdadeira devoção que ele tinha pelo Brizola. Tirando esse aspecto, Darcy Ribeiro era um homem muito culto. E uma vez, numa roda de discussão falando sobre questões religiosas, ele disse: "Eu sei que o paraíso existe." E todo mundo ficou olhando. E, na verdade, ele disse: "O paraíso existe e é o Senado Federal." E essa é uma verdade. Não existe entre os poderes da República nada parecido com o Senado. Acreditem, um senador manda muito mais do que um ministro de Estado. Um senador tem o poder maior em relação a controlar o STF do que o próprio presidente da República. Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Um senador tem muito poder e, além de ter muito poder, ele tem muitas facilidades operacionais na vida. Observem o seguinte: o senador, ele na verdade representa 3 senadores, porque é ele e os 2 suplentes. Você já prestou atenção no suplente do senador que mereceu seu voto em 2018? Pois é, comece a prestar atenção. Via de regra, os senadores usam parentes para colocar como suplentes. Porque se o Senado é o paraíso, nada melhor do que levar um parente junto para o paraíso. Questiona-se muito essa questão do suplente, mas por que será que nenhum senador até hoje teve coragem de propor o fim da figura do suplente? Na minha opinião, qualquer mudança política no Brasil passa pelo fim dos suplentes e senadores. Todos. E penso o seguinte: quando um senador se afastar para ocupar um cargo de ministro, ele precisa renunciar ao mandato e entrar em seu lugar o segundo colocado, não o seu suplente. Observe o caso do Ciro Nogueira. Ele deixou de ser senador para ser ministro do governo Bolsonaro. Quem entrou? Sua mãe. Se o Alcolumbre for cassado, quem assume a vaga? Observem o absurdo que nós temos. Portanto, aí você entende a cruel e correta análise do Darcy Ribeiro dizendo que o paraíso terrestre é o Senado. São 8 anos. E muitas vezes, durante esse tempo, ele se reestrutura e cria tentáculos tão grandes que consegue ser reeleito. Portanto, além de nós termos uma preocupação muito grande em votar para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador, preste muito atenção no suplente do seu escolhido para senador. E essa é uma constatação séria e necessária, porque o Senado é uma imensa barganha desde a formação das chamadas chapas majoritárias. Mas é uma reflexão que você deve fazer. Antes de votar, veja quem é o suplente e, principalmente, vamos começar a questionar esta verdadeira excrescência que é a existência de um voto no senador e 2 suplentes. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã.